Vamos lá, pessoal do oitavo ano. Estamos chegando aí na última semana desse primeiro volume do PET. Então vamos lá para dar sequência aos nossos estudos. Então, o que a unidade temática está falando? Lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Vamos continuar falando da modernidade. Quais são os objetivos de conhecimento? A emergência do capitalismo. Então a gente vai analisar como o capitalismo evoluiu, né? Desde as suas origens ali mercantilistas ao capital industrial, ok? As habilidades estão dentro da BNCC e os conteúdos é, dialogam com as relações do mercantilismo, com a centralização do poder, o racionalismo renascentista, as monarquias absolutistas, a exploração das colônias e o comércio de escravizados. Bom, tudo isso a gente já viu nas aulas, nas semanas anteriores e nas aulas já gravadas, tá bom, pessoal? Então vamos lá, qual que é o tema central dessa aula? A emergência do capitalismo. Ele vai falar, caro estudante, nessa semana você compreenderá dois conceitos, mercantilismo e capitalismo, e estabelecerá contraponto com o feudalismo, a transição do mercantilismo para o capitalismo, bem como a definição desses conceitos. Foi muito discutida pelos especialistas e há divergências entre eles. O capitalismo é um fenômeno histórico originado na Europa no contexto das monarquias absolutistas, da exploração colonial e do desenvolvimento mercantil. Ele separou o mundo antigo e medieval do mundo moderno, impondo formas de viver e de pensar baseadas no acúmulo de bens materiais. A ânsia pelo lucro, então se visava buscar o lucro a partir de então, no trabalho livre e assalariado e na organização racional do trabalho e da produção. Pensar o capitalismo é uma forma de compreender o presente, uma vez que esse sistema econômico impera hoje e é uma escala praticamente global. Então o capitalismo ele evoluiu tanto que atinge o mundo inteiro. Lembrando que ele começa na Europa, naquele processo que a gente observou ali do final do século XVI, tá bom, pessoal? Então ele fala aqui, ele faz um esqueminha mostrando a transição do feudalismo para o capitalismo. Daí ele mostra o feudalismo, a transição e chegando no capitalismo. Daí ele fala que por volta do século XII, com a desintegração do feudalismo, começa a surgir um novo sistema econômico, social e político, o capitalismo. A característica essencial do novo sistema é o fato de nele o trabalhador ser assalariado e não mais servil como no feudalismo. Então o que acontece, pessoal? A partir daquele momento, uma parte, né, do que se é arrecadado com o trabalho é fornecido para o trabalhador em forma de salário, ok? Então o trabalhador a partir desse momento ele recebe uma pequena fatia do que se é produzido, ok? Outros elementos típicos do capitalismo, economia de mercado, trocas monetárias, grandes empresas e preocupação com o lucro, principalmente o lucro. O capitalismo nasce da crise do sistema feudal e cresce com o desenvolvimento comercial, depois das primeiras cruzadas, ok? Foi tornando-se aos poucos durante o período da final da Idade Média, para finalmente dominar toda a Europa Ocidental a partir do século XVI. Foi somente após a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII na Inglaterra, que se estabeleceu o verdadeiro capitalismo. Então a gente viu, né, no mercantilismo, na expansão marítima, né, que chegaram em novos, que os estados nacionais europeus, né, que se formavam naquele momento, chegaram até o Brasil e o restante aqui da América, né? Então a gente observou que o domínio, né, que a exploração desses novos territórios possibilitou uma concentração maior de riqueza na Europa. E todo esse processo fez emerger uma nova camada na sociedade, que era a burguesia, que eram esses comerciantes. De um lado tinha aquele Estado ainda absolutista, né? Aquele Estado bem que centra todo o poder, né? De um lado apoiado pelos nobres, do outro a igreja apoiando, né? E lá embaixo os camponeses, né? Que tinham indo no feudalismo, naquele sistema de servidão. Então aquilo foi se complexificando, ficando cada vez mais complexo e cada vez o burguês foi tendo mais poder e aquele trabalho servil foi se tornando
um trabalho assalariado. Então essa foi uma transformação importante desse período. A gente viu o expansionismo europeu, como a gente falou, marítimo, né, que chegou nas Américas, enfim, fazia comércio com a África, com a Ásia. Então a gente observou todo esse processo. A gente viu que os portugueses, com suas caravelas, foram importantíssimos nesse processo. A gente viu as transformações econômicas do mercantilismo, então eles começaram a acumular metais preciosos, né, principalmente o ouro, muito comércio externo, né? Então a gente observou tudo isso nas aulas passadas. E dentro desse movimento houve a evolução do capitalismo, né? Então, a acumulação primitiva de capitais, aumento da produção e do comércio, início do trabalho assalariado. Então, em síntese, o que a gente viu até agora foi que dentro da modernidade houveram possibilidades para que esse capitalismo se desenvolvesse, né? De um capitalismo mais comercial, né? No início uma ideia de pré-capitalista para chegar ao capitalismo industrial. Bom, para a gente entender com mais profundidade, vamos dar uma olhada no material de apoio, tá bom, pessoal? Daqui fala um pouco das origens do capitalismo. Bom, pessoal, então se a gente for analisar as fases do capitalismo, né, desde o surgimento do sistema econômico capitalista lá no século XV, né, que a gente viu que o texto do Pett fala até do século XII, né, que começaram as transformações. Ele sofreu algumas transformações que acompanharam o desenvolvimento da sociedade, o qual está dividido em 3 fases. Então, eles dividem o capitalismo para facilitar o entendimento em 3 fases. Capitalismo comercial ou mercantil, que a gente chamou do mercantilismo, né? Então, que é o pré-capitalismo, do século XV ao século XVIII. Né? Ali, no Pett estava falando do século XVI, e também ele cita as transformações do século XII. Enfim, então foram um período, não dá para delimitar com precisão, mas a gente sabe que nesse período houveram transformações. O capitalismo industrial ou industrialismo, que foi a partir ali da Revolução Inglesa, do século XVIII e século XIX. E o capitalismo financeiro ou monopolista, a partir do século XX. Bom, daí a gente pode observar o crescimento do bancário, né, do sistema financeiro. Então é um capitalismo que a gente não vai debater agora, mas ele é importante a gente saber que a gente vive hoje num mundo bastante baseado nesse sistema financeiro, tá bom? A gente vai falar um pouquinho das características, né, do capitalismo industrial. A gente falou algumas características lá do mercantilismo, né, dessa expansão marítima, desse acúmulo de materiais na Europa, enfim, de riquezas. Então, a industrialização e desenvolvimento dos transportes. Então, isso é importante também. Na nova forma de divisão social do trabalho, outra característica do capitalismo industrial, trabalho assalariado. Liberalismo, outra fonte que vem lá do iluminismo, né? Que a gente observou lá. Ele livre concorrência, intensificação das relações comerciais internacionais, surgimento da classe operária, né? Então não tinha mais os camponeses servis, existia o proletariado. Sindicatos também começam a aparecer, supremacia da burguesia industrial, então os burgueses começam a ter muito mais poder que os reis. Crescimento urbano, desenvolvimento tecnológico, transformações das manufaturas em produtos industrializados. O que é isso, pessoal? É você pegar um produto que era feito artesanalmente e colocar numa linha de produção, conseguir produzir ele através de um maquinário tecnológico que começou a se desenvolver ali no século XVIII. Produção em larga escala, aumento da produção de mercadorias e diminuição dos preços. Então a gente tem alguns benefícios aí, né? A gente tem mais produtos no mercado e tem acesso a mais produtos com preços mais acessíveis. Tem a questão do imperialismo, então alguns estados nacionais começam a dominar a economia nesse processo, a globalização que a gente vive até hoje e aumento da desigualdade social. Então só essas são algumas características que a gente vai debater aqui sobre o capitalismo industrial, tá bom, pessoal? Bom, o capitalismo industrial, como a gente observou, ele vem da Revolução Industrial que teve início na Inglaterra, lá no século XVIII,
com o surgimento da mecanização e a expansão das indústrias. Embora tenha iniciado na Inglaterra, esse processo de grandes transformações econômicas, políticas e sociais se espalhou pelo mundo até o século XX. Então, pessoal, é uma coisa que se inicia na Inglaterra, mas ela toma o mundo inteiro. Essa ideia do capitalismo, do trabalho assalariado, da expansão desses países que não eram mais metrópoles colonizadoras, mas agora os impérios que produzem e distribuem mercadorias para o mundo inteiro, né? E ganham dinheiro, se enriquece através disso. Bom, então a gente pode dividir as 3 fases do capitalismo. Primeira, a Revolução Industrial, do século XVIII ao século XIX. Então ele fala que ali, para produzir em maior quantidade, teve a máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. Então são 3 elementos importantes para essa expansão. Da segunda revolução, quais são as características? Ela é do século XIX ao século XX, desenvolvimento da energia elétrica, pessoal, invenção dos automóveis, aviões, invenção dos meios de comunicação, telégrafo, telefone, televisão, cinema, surgimento das vacinas e antibióticos e descoberta de novas substâncias químicas. Então, junto com o avanço da ciência, o capitalismo também se desenvolveu. E a terceira revolução industrial, a partir do século XX, avanço da metalurgia, da tecnologia, da ciência, conquista espacial, progresso da eletrônica, uso de energia atômica, desenvolvimento da engenharia genética e biotecnologia. Basicamente o mundo que a gente vive hoje, ok? Então o capitalismo ele vai se adequando às mudanças, né? Sociais, políticas, da ciência, ok? Então, voltando ao capitalismo industrial, né, que ele vai substituir o capitalismo comercial, que a gente chamava de que a gente chamou de mercantilismo, né, que foi aquele do século XVI ao século XVIII, ou do século XV ao século XVIII. O capitalismo industrial surge como um novo panorama, determinado pelo processo de industrialização. Assim, as máquinas começam a substituir o trabalho manual, e de um pré-capitalismo, esse sistema econômico atinge outra configuração a partir de novas técnicas de produção de mercadorias. Então, o trabalho manual é substituído pelo trabalho da máquina. Nesse momento, os produtos manufaturados da primeira fase capitalismo comercial ou mercantil, tornam-se produtos industrializados por meio da mecanização que despontava na Inglaterra. Então, foi na Inglaterra que essa mecanização favoreceu a produção em maior escala desses produtos. Isso aumentou cada vez mais a produtividade, ao mesmo tempo que ampliava o mercado consumidor pelo mundo. Então, se temos assalariados, temos também pessoas com capacidade de compra que aumenta cada vez mais essa produtividade, né? E o capitalismo ele vai girando. Pessoal, aqui a gente tem um exemplo lá de uma das máquinas a vapor, né, da primeira revolução industrial. Então a gente observa aqui a tecnologia da época, né? Então essas máquinas, principalmente aqui, para as linhas férreas, aqui para o transporte, para a evacuação desses produtos. Então a linha férrea também foi uma importante arma para o desenvolvimento capitalista, e que a Inglaterra foi um dos lugares onde isso mais se desenvolveu ali no século XVIII. Uma das maiores invenções desse período foi a máquina a vapor, gerada por meio da combustão do carvão. Então utilizava-se o carvão para funcionamento dessas máquinas a vapor. Ela foi essencial para aumentar a produção de mercadorias e, consequentemente, os lucros dos produtores. Então, esse burguês estava muito preocupado com o lucro. Em muitas dessas fábricas, né, têxteis aí do século XVIII, os trabalhadores trabalhavam de forma similar à escravidão ainda naquele início, porque não existiam direitos trabalhistas. Então, a exploração era bastante grande. Pessoal, lembrando que todas as informações estão disponíveis no link que eu vou disponibilizar para vocês, e vocês podem estar consultando e dando uma olhada aí nesse material de apoio, ok? Direto no link da internet também, se preferirem. E ele fala o seguinte: observe que o capitalismo surgiu no século XV, denominado de capitalismo mercantil. Este teve fundamento no sistema mercantilista, monopólio, balança comercial,
favorável e metalismo. Então é importante também, pessoal, a gente entender essa ideia de monopólio. Então as metrópoles, né, os estados absolutistas, eles obrigavam as colônias a fazer comércio só com eles. Então a gente já viu isso nas aulas anteriores, mas estou reforçando. E pautado os interesses de uma nova classe que surgia, a burguesia. Então a burguesia também estava ali presente. Esses comerciantes foram evoluindo para ser os novos donos de fábrica, ok? Nesse período, as grandes navegações, a exploração de novas terras e o comércio de especiarias movimentaram a economia naquele primeiro momento. A maior característica dessa primeira fase do capitalismo para atingir o lucro foi o comércio de manufaturas, enquanto no industrialismo o comércio era realizado através de produção de mercadorias industrializadas em larga escala. Então, no primeiro momento, se trazia aquele produto um produto puro, né, o pau-brasil, o açúcar, enfim, e se manufaturava, criavam produtos na mão mesmo, e depois eles observaram que para a produção em larga escala seria necessária a utilização dessas ferramentas que facilitariam o serviço. Então foram essas máquinas industriais que facilitaram a produção em larga escala, né, que aumentou os lucros, né, desses burgueses. E mudanças foram importantes, né, nesse capitalismo industrial. A classe burguesa, detentora dos meios de produção, então elas que tinham as máquinas, né, donos das indústrias, enriqueciam cada vez mais. Isso acontecia através da mão de obra assalariada, que trabalhava e eram explorados nas fábricas. Então eles tinham um grande lucro, pagavam um pequeno salário e enriqueciam cada vez mais. No entanto, esses operários ou proletariados não estavam satisfeitos com as precárias condições de trabalho, visto que a quantidade de horas de trabalho e os baixos salários que recebiam. O resultado foi o acúmulo de capital nas mãos dos burgueses e uma classe social trabalhadora descontente, o proletariado. Então, pessoal, esses trabalhadores já se sentiam que era perverso essa dinâmica, né, que foi sendo estabelecida. Então, aqui, durante esse período, as desigualdades sociais crescem exponencialmente. A gente pode ver até hoje. Uma vez que a maior parte do dinheiro estava concentrado nas mãos dos burgueses. Enquanto isso, a classe trabalhadora era explorada e recebia salários insuficientes para terem uma vida digna. Pessoal, toda essa indignação levou a sindicatos, né, a lutarem por... A classe trabalhadora se organizou em sindicatos para buscar melhores condições de trabalho, salários dignos, menos horas, né, de trabalho, porque chegavam a trabalhar 14, 16 horas, enfim, para que as crianças não trabalhassem, para que as mulheres tivessem direitos, né, do trabalho, condições para a mulher que engravidasse, enfim, tem a questão das pessoas adoecerem no trabalho. Então, tudo isso foram conquistas ao longo dos anos. No Brasil, na década de 30, as leis trabalhistas foram consolidadas e várias mudanças houveram, né? A lei trabalhista, férias, 13º. Então, tudo isso é importante compreender nesse processo de evolução e de direitos, né, que a partir do capitalismo foram conquistados pelos trabalhadores. Aqui tem uma charge, né, que fala que a pesquisa aponta que 0,7% da população mundial detém 41% da riqueza. Então isso também é uma herança desse processo que se inicia lá na modernidade. Daí ele fala aqui, você havia me perguntado em que lugar você nasceu. Daí eu diria que foi mais ou menos por aqui. Então ele está mostrando a pirâmide social, então quer dizer que poucos detêm a grande riqueza e muitos estão aqui lá no pezinho da pirâmide trabalhando e com condições, né, bastante precárias. Então essa é uma das reflexões que a charge apresenta, né? Então é interessante, leva com humor uma situação bastante complicada. Do período também houve o êxodo rural, né? O que é o êxodo rural? Foi um fator determinante para o desenvolvimento do capitalismo industrial. As pessoas saíam do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades, o que resultou numa explosão demográfica e o surgimento de uma nova divisão de trabalhos nas fábricas. Pessoal, então, a gente pensando na Inglaterra, como é que foi tudo isso,
houve também leis lá na Inglaterra que tirou a terra daqueles camponeses. Então não é que eles foram por livre e espontânea vontade. Alguns sim, mas outros não tinham mais terra, não tinham como trabalhar. Alguns continuaram trabalhando na terra, porque é necessidade de se alimentar. Outros perderam a terra. Então eles foram obrigados a buscar a sobrevivência nas cidades. E ali as fábricas se consolidaram e também a miséria e todos os problemas de muitas pessoas num lugar só. Pessoal, eu acho que eu vou deixar para o pensador, né, que mais debateu essa questão aí das classes sociais, das desigualdades, né, geradas pelo sistema capitalista, né, e pelo sistema que a gente vive até hoje, e as desigualdades que a gente vê até hoje, foi Karl Marx. Então, pessoal, quem quer saber mais sobre economia e sobre trabalho, sobre mais-valia, sobre lucro, sobre a questão da alienação do trabalhador, enfim, busque informações, né? Tem o Capital do Karl Marx, é um livro bastante difícil de ler também, mas bastante importante para entender essa dinâmica. E peguei uma frase dele para a gente fazer uma reflexão, e ele fala o seguinte: sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa, e o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas é investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. Então, pessoal, ele já está fazendo uma crítica aí à burguesia e ao capitalista, né, que acaba explorando essa mão de obra do trabalhador. Enfim, pessoal, essas são questões mais complexas também, que exigem uma leitura mais atenta. E também, aqui a gente veio apresentar a modernidade e o capitalismo. Se você quiser aprofundar mais, eu recomendo ler Karl Marx. Também tem Adam Smith, também tem uma visão mais liberal. Karl Marx tem uma visão mais social. Então a gente pode ter várias visões sobre o tema, mas claro, analisando o tema com seriedade, tá bom, pessoal? Então, assim, ali, o que se deu no final de tudo isso? Com o enriquecimento da classe burguesa e o investimento em novas descobertas, levou-se cada vez mais à expansão e desenvolvimento do capitalismo pelo mundo. Além disso, a expansão dos mercados consumidores, as relações internacionais e o desenvolvimento da globalização foram essenciais para consolidar uma nova fase capitalista, o capitalismo financeiro ou monopolista. Pessoal, isso daí também é uma fase do capitalismo mais moderna que a gente vive, que a gente não vai debater agora. A gente viu o pré-capitalismo, né, que é o mercantilismo, que é essa expansão comercial. A gente viu essa produção industrial, que a partir desses produtos que vinham das colônias, né, e poderiam ser manufaturados e depois industrializados ali pelos ingleses, depois por outros países da Europa, França, Alemanha, enfim, que iam mandar para o mundo inteiro esses produtos. Então, isso foi um processo inicial da globalização também. E como a nossa sociedade se tornou consumista, né, e cada vez mais quis, né, facilitou, porque tiveram mais produtos no mercado, o barateamento desses produtos. Então, o capitalismo também trouxe algumas facilidades. Nós temos que refletir sobre isso. Mas também aumentou relativamente, né, a desigualdade social. Então é importante que façamos uma reflexão em relação a isso, né? As desigualdades que nós vivemos hoje em dia, o capitalismo predador que destrói a natureza, enfim, nós temos que ter em mente esses lados, né, do capitalismo. Tá bom, pessoal? Esse é um material de apoio e são propostas algumas questões, né? Daí ele fala lá, ele fala exatamente do temas. Entre os séculos XVI e XVIII, as monarquias nacionais adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas visando garantir e ampliar as riquezas do Estado. Bom, daí ele fala qual é o nome atribuído pelos economistas a partir do século XVIII a esse conjunto de ideias e práticas. Então, essa expansão comercial tinha o nome de
a gente já falou, né? Então, essa primeira eu vou até responder para vocês que é o mercantilismo. Então, essa expansão comercial, vocês podem, o nome atribuído pelos economistas é mercantilismo, né? E quais características costumam definir esse conjunto de práticas e ideais? Bom, eu já coloquei um pouco aqui, mas a gente tem a vídeo falando só sobre o mercantilismo. Lá está falando as características certinho, né? Como que o Estado, qual era a característica do Estado, o que eles estavam procurando fazer com as navegações, né? Como que eles pretendiam, o que eles estavam buscando. Então, enfim, isso a gente já acabou de falar. Como essas práticas e ideias transformaram a economia e a sociedade europeia. Então, a gente acabou de ver também. Acabamos de falar sobre o tema. Aí vocês coloquem com suas palavras. E ele fala na questão 2 sobre essa questão do protecionismo, né? Então, assim, o que acontecia de alguma maneira lá com, por exemplo, Portugal limitava o Brasil, colônia, né? O Brasil na época da colônia, a só vender os produtos, a se comercializar com a metrópole. E os Estados Unidos também fazia coisas parecidas, né? Faz coisas parecidas. Ele fala, Donald Trump mais próximo do mercantilismo do que do protecionismo. Né? Então, eles falam assim, o que pode ser considerado protecionismo nos dias atuais e o que o mercantilismo fazia, porque o mercantilismo era totalmente fechado. Hoje não tem como ser totalmente fechado, a gente vive num mundo globalizado. Então, vocês vão ler aí e vão fazer uma reflexão a respeito aí das ações do ex-presidente americano Donald Trump, ok? E a questão número 3 é a ponte dos fatores que explicam a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Aí vocês têm todos os elementos nesse material de apoio que eu acabei de apresentar. Pessoal, então assim encerra o volume 1, né, do PET 2021 e espero que vocês tenham tranquilidade para responder. Se tiver alguma dúvida, me procurem e se precisar de algum outro material, tiver alguma dúvida, fico à disposição a todos vocês. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.